Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos estudar as linhas produzidas por um dipolo magnético, né, e como que esses dipolos magnéticos, que são praticamente ímãs permanentes, podem ser usados assim num equipamento muito simples, que é a bússola, que nos permite localizar a latitude a partir de uma latitude e longitude, numa dada localização geográfica, a direção daí do Polo Norte e Polo Sul geográfico para efeitos de navegação e deslocamento. A gente sabe que no eletromagnetismo é muito comum a ocorrência de dipolos, né? No caso, por exemplo, de qualquer fonte assim de corrente, né? Tipo um laço assim, né? De espira de corrente, né? Nós vamos ter a presença dos campos, né? A espira perpendicular aqui ao plano do vídeo, né? A gente vai ter linhas saindo do Polo Norte e Polo Sul. Nós já medimos com magnetômetro diversas bobinas, assim, em outros experimentos. Também, se nós tivermos, por exemplo, duas cargas, né? Duas cargas elétricas separadas, né? Ou praticamente, no caso de um solenoide, né? A gente vai ter efetivamente a ocorrência de um polo, que vai ser um polo, normalmente se denomina de norte, e um polo sul e a ocorrência, assim, né, de linhas. Então, tanto cargas positivas como negativas, solenoides, vai ter apresentação de linhas, né, nesse estilo aqui. No caso daí de um laço, né, de corrente, vocês vão ter corrente saída de um lado e para o outro, né, usa daí a regra da mão direita para ver que se a corrente der uma volta assim, o sentido dos dedos da mão direita para cá, o polegar vai dar a direção da linha de campo dentro do laço de corrente. E aqui no caso o solenoide, né, a gente também pode fazer medidas de solenoides, ver que as linhas de campo são homogêneas dentro, mas tem de sair do polo também, polo sul daí, polo norte daí para o polo sul, uh, fora do ímã, sendo que dentro do solenoide, né, obviamente é do polo sul para o norte. Está completando daí o laço, né, a circuitação dessas linhas de campo. Então vocês vão ver inúmeros casos assim, né, que os dipolos vão possibilitar linhas de campo elétrico e magnético, meio que tendo as mesmas características gerais, embora sejam grandezas físicas completamente diferentes entre si. No caso da Terra, né, a história geológica da Terra, o fato de ter uma abundância de ferro, níquel, assim, na crosta terrestre, faz com que, com a dinâmica passada, assim, da rotação da Terra ao longo da evolução geológica do planeta, você tenha também a presença de um polo norte e um polo sul, sendo que um polo sul magnético corresponde ao polo norte geográfico e vice-versa. Tá? E em todos esses pontos, né, a agulha da bússola vai orientar, e a bússola ela é feita por uma agulha que vai ter uma flechinha aqui que vai ser uma cor diferenciada da outra, né? Em geral é uma cor vermelha e uma cor azul ou uma cor branca. E a porção vermelha da agulha praticamente vai praticamente apontar sempre na direção do norte, tá? Que norte geográfico corresponde daí ao sul magnético. Então, na prática, esse polo aqui da bússola vai ser o norte, né? A parte da agulha que vai estar pintada em vermelho, se for o caso de ter uma bússola com essas características daí. Mas não nem tudo assim a Terra não é um imã perfeito, né? Praticamente as linhas de campo variam bastante. A gente pode verificar aqui, por exemplo, que as linhas de campo elas variam de acordo com os sedimentos, de acordo com a disponibilidade de jazidas de minérios e tudo mais. Então, praticamente as linhas de campo magnético elas podem variar, inclusive com a convecção das camadas mais internas, resfriamentos, placas tectônicas e tudo mais. Né? Então é possível que essas modificações das linhas ocorram, mas isso aí, obviamente, né, é trazido pela mídia que pode ter um perigo para a vida humana. Na realidade, não tem perigo praticamente nenhum, porque o campo magnético da Terra, na superfície pelo menos, é na ordem aí de, né, microgauss, né? Então, uh, microgauss, microtesla são quantidades extremamente pequenas, né? Por exemplo, na superfície aqui da região onde eu moro, o campo magnético, a intensidade na superfície é em torno aí de 18 microtesla, medindo com
um magnetômetro com maior sensibilidade. Então, praticamente é um campo muito, muito pequeno, né? E aqui nós vamos ter, né, a questão, né, da diferença do Polo Norte verdadeiro da rosa dos ventos, né, que o Polo Norte e o Polo Sul é a linha do meridiano que passa pela pessoa que está segurando a bússola, tá? E o Polo Norte magnético vai ser a indicação da agulha. E, obviamente, aqui vai variar, tá? Dependendo de onde estiver, vai ter uma diferença de orientação entre o Polo Norte geográfico, né, e o ângulo que a bússola vai fazer com o eixo dela. Então a gente vai ter que corrigir isso. Então a gente vê, por exemplo, aqui que na América Latina, né, nós temos variações de ângulos daí até entre 25 graus a oeste até uns 10 graus a leste, né? Então, tecnicamente, tem grande variação da direção, da diferença de apontamento da agulha da bússola ao longo do continente. Então, a gente tem que calcular. Então, em geral, existe aqui, eu coloquei esse site desse calculador, que a gente coloca a latitude e a longitude da cidade onde a gente está, ou na área onde é que a gente está, e ele vai dar a diferença de declinação daí, né? Diferença do ângulo entre a agulha da bússola, né, e das posições do norte verdadeiro e do norte magnético daí, ou seja, a diferença de ângulo entre, né, a direção do campo magnético na localidade que a gente está e a direção do meridiano verdadeiro, que dá a direção norte-sul geográfica daí, tá? Então é assim que a gente tem que cuidar a bússola, né? Na hora da sua utilização. O dipolo magnético, que é o que interessa assim, para o experimento de hoje, ele vai consistir, né, praticamente de uma barra magnética. Então nós temos uma barra magnetizada. Um polo, obviamente, vai ser o norte, outro vai ser o sul, porque se a gente pegar uma barra magnética e suspender ela por um fio bem fininho, ela vai tender a se alinhar com o campo magnético terrestre, tá? Como se fosse uma bússola qualquer. Então, qualquer ímã linear que a gente tenha vai ter esse comportamento. Se a gente colocar o ímã, por exemplo, embaixo de uma folha e pulverizar limalhas, né, que são pó de ferro bem fino, nós vamos ver praticamente a presença das linhas de campo. Então, onde for mais linhas de campo, tiver uma maior concentração de linhas de campo, maior vai ser o valor da indução magnética B. Aonde tiver menor linhas de campo, né, menor densidade, as linhas vão estar mais afastadas, vai ser ao longo dessa região média aqui, tá? Aonde efetivamente o valor da indução magnética vai ser menor. Então B vai ser menor, por exemplo, a uma distância de 1 centímetro. Nos polos o B vai ser maior e no eixo o B vai ser menor, tá? Porque aqui existe maior concentração de linhas de campo e aqui tem maior. Tanto que o B, tá, que é a indução magnética, ela praticamente é o que a gente chama vulgarmente de campo magnético, medido em Tesla, né, ou Gauss, tem a ver com a concentração daí das linhas de campo, se a gente pensar em termos da distribuição das limalhas daí no ímã, tá? Aqui a gente pode ver melhor, né, que se praticamente já não tem muito pó de ferro perto aqui da metade do ímã, mas nas extremidades é onde o pó de ferro se concentra, mostrando que a indução magnética é maior nas extremidades. Ok? E aqui estão as linhas de campo, né? A convenção dos sentidos no ímã permanente. Tá? Obviamente, esse poder que o ímã tem de gerar um campo magnético é devido a um vetor assim, chamado de momento magnético. O momento magnético ele é um vetor que segue as linhas de campo dentro do ímã. Então, dentro do ímã, né, nós temos que as linhas saem do polo norte para o polo sul, enquanto que, dentro do ímã nós temos que as linhas saem do polo sul para o norte, né, enquanto que no polo norte e para o polo sul é fora do ímã. Tá? Então, o momento magnético ele vai ser um vetor que vai apontar na direção do sul para o norte e praticamente concentra todas as linhas de campo dentro do próprio ímã, onde praticamente a indução magnética seria maior, mas como a gente não tem como entrar dentro do ímã sem destruir ele, esse conceito ele praticamente recebe suporte da análise matemática desse problema físico. Então, resumindo, fora do ímã, as linhas saem do polo norte e vão para o polo sul.
Dentro do ímã, elas têm que completar o circuito, né? Por exemplo, uma linha que vem aqui, ela tem que sair e completar o circuito, ela não termina num ponto, né? E ela completa o sentido vindo nessa direção. Então, essas linhas aqui fazem, na realidade, isso. Tá? E esse vetor aqui, que sai do Polo Sul para o Norte dentro do ímã, é chamado de momento magnético. Tá? Que praticamente vai ter dimensões assim no sistema internacional, né, de amperes metro quadrado, e praticamente ele tem uma atribuição de corrente elétrica pela analogia com as espiras de corrente, né, que praticamente passa uma corrente, aumenta essa capacidade do ímã de atrair objetos metálicos às suas vizinhanças. Tá? Então a gente define esse momento magnético, mas as unidades de medida vêm lá da equivalência do ímã permanente com o eletromagnetismo, né, que seria a parte da produção de campos magnéticos, onde você prova que o campo magnético do ímã permanente ele é similar a um campo magnético de um solenoide, por exemplo. Tá? Isso é uma das coisas que a gente vê no curso de física na universidade, ou também no final do ensino médio, no terceiro ano. Tá? Então, o ímã forte significa um momento magnético de maior valor numérico, né? E um ímã mais fraco é um ímã que tem um momento magnético de menor valor. Aí vai depender, se um ímã de ferro, por exemplo, por mais que a gente tente fazer um ímã de ferro, ele sempre vai ser mais fraco, por exemplo, que um ímã de um material de terras raras, tipo o neodímio, por exemplo, né? Que é aquele ímã de geladeira que a gente usa para colocar assim recados e folhas de papel com receita assim na porta da geladeira. Um ímã bem pequenininho, mas que gruda bastante. Tá? Então, o ímã que gruda bastante no material metálico é aquele que vai ter um momento magnético que vai ter um número bem alto. Na análise do eletromagnetismo, a obtenção da expressão do campo magnético em função do momento magnético é uma teoria um pouco mais avançada e complicada. Mas não custa nada a gente saber efetivamente, né, da onde que vem essa teoria. Então eu vou falar praticamente, né, que se eu tiver um ímã que tenha um momento magnético m, que é um vetor, como a gente já sabe, né, um vetor praticamente que vai do polo sul ao polo norte por dentro do ímã, e cujo módulo medir se o ímã é forte ou fraco, né, a gente pode definir o potencial vetor por essa expressão, tá? Num curso de eletromagnetismo mais avançado é mostrado da onde vem isso. E praticamente o potencial vetor ele pode ser escrito, né, reunindo esse R ao quadrado aqui, né, como sendo o produto vetorial do momento magnético com o vetor de observação R, que praticamente dá a direção e a distância do ponto até o centro geométrico do ímã. Tá? Então aqui eu tenho o ponto de observação, onde eu quero medir o campo, medido a partir do centro geométrico do ímã até esse ponto P, onde eu vou colocar o medidor, tá? O teslâmetro, né, ou o magnetômetro. E esse M aqui vai ser o momento magnético do ímã. Então esse produto vetorial aqui, tá, dividido pelo raio ao cubo, é o potencial vetor. Bom, isso pode ser mostrado lá no teoria eletromagnética. O pessoal da engenharia elétrica, curso de física mais avançados, deve saber de onde veio isso. Se a gente não sabe de onde é que veio isso, não tem problema. O que é importante é que existe uma equação, tá, que define a indução magnética, né, que é o campo magnético, como sendo o operador rotacional do potencial vetor. Tá? Então, isso aqui é uma definição das equações eletromagnéticas, né? Então, se a gente desenvolver essa expressão, substituir esse valor aqui, essa fórmula dA aqui, e fizer o rotacional, usando um sistema de coordenadas apropriado, a gente chega, né, a essa fórmula aqui. Tá? E essa fórmula aqui ela parece ser mais complicada, mas pelo menos me dá o campo em Tesla aqui, que é uma coisa que eu posso medir. Se eu tiver, por exemplo, o M, tá? E tiver o R também, tá? Da geometria, né? Eu tenho que saber que distância, obviamente, o ponto de observação vai estar do centro da barra do ímã e eu tenho que saber o ângulo, tá, que esse vetor vai fazer com o momento de dipolo, porque esse produto escalar M escalar R, tá, ele me dá, obviamente, o módulo de M, módulo de R, cosseno de θ, onde θ é essa variação angular ali entre M e R.
É uma fórmula complicada de fazer medidas, assim? Com certeza é, tá? O ideal seria se eu conseguisse me livrar desse m escalar r, porque vai ter um cosseno de direção aqui, que vai afetar daí todas as medidas. Pode fazer um problema bem chato de ser levado em consideração. Então, o que a gente pode fazer praticamente assim, ó, a gente pode olhar numa direção que o produto escalar de m com r seja zero, tá? Que no caso, se m é o momento magnético, o vetor momento magnético de dipolo magnético, e r é a direção da observação, se esses dois vetores forem perpendiculares entre si, o produto escalar é zero. Então a gente se livra de todo esse termo. E fica sobrando somente m com r ao cubo, tá? Que daí vai direto, não precisa se preocupar com direção, porque m, é um momento magnético, né, do ímã, né, que é definido pela construção interna do ímã e do tipo de material que ele é feito. Então, escolhendo m escalar r igual a zero, a gente se livra de todo esse primeiro termo aqui e fica b de r menos μ0 sobre 4π m sobre r ao cubo. Se eu fizer o módulo de b de r, tirando o módulo desse lado, né, que praticamente é o que um magnetômetro vai medir, tá? O magnetômetro assim simples como o nosso, eu tenho aqui o módulo dm, que seria o módulo desse momento de dipolo magnético. μ0, né, 4π vezes elza menos 7 no vácuo, que é aproximadamente o valor do ar livre, e esse r vai ser a distância daí do ímã até o ponto de observação, tá, onde a gente vai medir o campo. Em resumo, é isso aqui, né? A gente tem o ímã, né? A gente tem, por exemplo, o momento magnético, tá? Que aqui, no caso, está invertido, mas enfim, o produto escalar é zero, né? Então existe um vetor que está dentro alinhado com o ímã, praticamente. E a gente vai ter aqui um ponto P de observação, que vai estar a uma distância R ou X, né, do centro do ímã. E nessa geometria, medindo paralelamente ao eixo do ímã, nós estamos já na condição que m escalar r igual a zero. Então a gente pode, né, pelo menos esperar que o módulo do campo magnético caia com o cubo da distância. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que conferir com qual é a dependência do expoente da distância, tá? Efetivamente vai cair o campo magnético, para verificar se aquelas equações anteriores realmente procedem. Então, nós vamos fazer duas medidas, tá? Para coletar os dados. Tá? Primeira medida, nós vamos ver o expoente, né, com que velocidade cai o campo com a distância, quando as medidas são feitas ao longo de uma linha que é perpendicular ao eixo do ímã, ou seja, perpendicular ao momento magnético. E depois nós vamos fazer a segunda medida, ok? Aonde praticamente nós vamos ter um m escalar r diferente de zero. Então, obviamente, aquele primeiro termo lá, que tem m escalar r, vai entrar com uma contribuição de expoente. E, obviamente, a gente não espera que seja, pelo menos, um valor cúbico da distância. Tá? Mas isso a gente vai ter que praticamente ver. Lembrar que a ponta de prova ela é tangencial, então né, as linhas de campo elas têm que entrar perpendicularmente ao plano da sonda que vai medir do magnetômetro. Tá? Então aqui obviamente vai ter que ser um magnetômetro de correr paralelo aqui, e aqui as linhas de campo elas vêm nessa direção, então daí vai ter que correr perpendicular. A gente tem que cuidar para que as linhas de campo sempre sejam perpendiculares daí o ponto da sonda tangencial, que é efeito Hall, né, que chama, de modo que seja mais sensível e pegue daí a leitura correta daí. Tá? Então a gente tem uma noção daí das linhas de campo pela análise das limalhas, né? Então vamos fazer uma medida de B em função de R nessa distância, que é a distância da configuração perpendicular ao momento e depois alinhado com o momento daí. Tá? E fazer os dois gráficos e fazer a análise. Vamos então agora ao vídeo da coleta de dados daí. Bom, então para fazer o experimento, nós temos os seguintes materiais.
Aqui uma folha de papel milimetrado, onde foram colocados pontinhos a cada centímetro, para a gente fazer uma grade assim para estabelecer as coordenadas XY do plano que contém o ímã. Aqui nós temos um magnetômetro, né, ou teslômetro, que praticamente dá a indicação do campo magnético, que é nessa direção, perpendicular ao plano do sensor, porque é uma ponta de prova axial. E praticamente nós temos um magneto. Então aqui nós temos um ímã, ok? Onde a porção vermelha daí indica, né, se eu pendurasse ele por um fio, essa porção vermelha apontaria na direção do polo norte geográfico, que corresponde ao polo sul magnético. Então a gente coloca o ímã aqui na posição. Ok? Então praticamente nós vamos ter essa primeira coluna de pontos aqui a uma distância de 1 centímetro do ímã, da superfície do ímã. E nós podemos fazer as medidas agora. Então, a 1 centímetro do ímã, bem na posição central. O campo é 1,93 militesla. 2 centímetros de superfície e assim sucessivamente. 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros, 14 centímetros, 15 centímetros, 16 centímetros, 17 centímetros, 18 centímetros, 19 centímetros, 20 centímetros, 21 centímetros, 22 centímetros, 23 centímetros, 24 centímetros e a partir de 24, 25, 26 centímetros já não tem mais campos magnéticos detectáveis, tá? Então o objetivo do experimento é saber qual é a fórmula, tá? De que modo que o fluxo das linhas de campo, né, que seria a intensidade do campo magnético, qual é a distância até o centro de um magneto daí. Ok? Agora é só fazer os pontos, né, da campo magnético em função da distância x aqui em centímetros e fazer o ajuste daí, usando o papel daí de log, na escala primeiro escala monolog, depois fazer o ajuste em escala de log para determinar daí o expoente, né, com que forma exponencial cai o campo de um ímã permanente em função da distância até o seu eixo. Nós podemos agora inverter, praticamente, e fazer a mesma análise somente para um polo. Então vamos lá. 1 centímetro, excedeu a escala, 2 centímetros, 3 centímetros, melhor, 4 centímetros aqui, 5 centímetros, 6 centímetros da superfície do ímã, 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros, 14 centímetros, 15 centímetros, 16 centímetros, 17 centímetros, 18 centímetros,
19 centímetros, 20 centímetros e 21 centímetros. Então aqui praticamente já estamos no limite do zero da escala. O campo vai ser zero depois desse ponto. Obviamente, se a gente inverter o ímã, vamos ver o que acontece. Vamos inverter o ímã aqui. Um centímetro, cedeu a escala. 2 centímetros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, já não tem mais campo, né? Praticamente é resíduo do aparelho. 21, 22 e 23. Então, já coletando os dados, né, a gente já deve ter duas tabelas. Uma tabela para o campo magnético em função da distância em centímetros, que pode se passar para metros daí. O campo magnético já vai ser medido em unidades de Tesla, um múltiplo, né, militesla, provavelmente, 1 milha 10 na menos 3 Tesla. Então, nós já temos o R, né, ou o X, né, que é a distância até o ímã, até o centro do ímã. E temos o campo magnético em Tesla, então já estamos no sistema internacional. Então a gente vai fazer dois gráficos, né, do módulo campo magnético, medido com o teslâmetro, primeiro em papel milimetrado para ver se tem alguma relação linear, e depois no papel de log para fazer a linearização da escala. E daí vocês vão discutir, né, pode pensar e discutir a eficiência dessa técnica para achar o expoente e a dependência do campo magnético com a posição. Agora faz um ajuste analítico, simplesmente pega uma régua e tenta passar pelos pontos daí, né? Uma reta que passe pelos melhores pontos aí, da melhor forma possível. E traça as retas nos dois gráficos de escala de log, para ver a dependência com a posição. Tá? Tanto na situação de medida paralela ao vetor momento magnético ou perpendicular também. Obtém os expoentes da dependência com a distância até a superfície do ímã. Tá? Então, se B varia com R ou X na N, quanto que é esse N? É 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1,5, mais 1,5. Quanto que é isso? E daí, se for no caso 3, né, menos 3, a declividade, vocês podem comparar daí com as expressões e aquelas equações matemáticas mais formais aí, para verificar se elas estão corretas ou não. E depois, né, obviamente, a gente já tem dependência, a gente já sabe que a fórmula deve estar certa, então se a fórmula estiver correta, vocês vão aplicar a fórmula na situação adequada, se é perpendicular ou paralelo, daí lembrar um pouco, entender a teoria antes de aplicar. E usa o valor da permeabilidade magnética no vácuo para o ar livre para determinar quanto que vale o momento magnético desse ímã utilizado em unidades de ampere por metro quadrado. Então, obviamente, vai ter que ter uma análise em cima das fórmulas, em cima dos dados daí, e fazendo um comparativo entre eles para obter o valor do módulo do vetor m minúsculo, né, que é o momento magnético do ímã, que é medido daí no sistema internacional, né, em ampere por metro quadrado.
E é claro, vai ter que fazer um ajuste linear, né, do gráfico, de um dos dois gráficos em escala de log para fazer isso. Só que daí tem que pensar um pouco, entender o problema para ver qual é dos dois gráficos que vai sair esse valor daí. Ok? Então, praticamente isso encerra a análise dos dados, né? E discutam sempre, né? Pensem bem o que estão fazendo e tentem pegar e associar com a teoria e fazer essas conclusões em cima da aplicação da teoria em termos do que for, você conseguiu absorver daí de aulas ou então de leitura e reflexões próprias sobre esses conceitos. E o que os dados significam? Ah, bom, aí me mostra, né? Me mostra o que esses dados todos significam, né? Colocando comentários aqui na seção de comentários, compartilhando suas experiências, né? Se gostou do vídeo e quiser ver mais experimentos, né? Clica o curtir nesse vídeo que deu trabalho para fazer. Assina o canal para mais informações científicas e outros experimentos e outros aspectos teóricos dentro do laboratório. E ativa o sininho para ficar informado quando eu postar daí mais vídeos que pode ser do teu interesse. Um grande abraço aí para vocês, todo mundo, né? Estudem bastante, sempre em frente, tá? E vamos tornar esse mundo sempre um mundo melhor e mais construtivo, ao invés de ser influenciados assim por comentários destrutivos, que na realidade na vida prática sempre tem bastante, mas na internet a coisa realmente amplifica daí. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.